Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e durante o mês de outubro eu li 9 livros. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que me ligaram na tomada e eu saí lendo que nem uma doida. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo do fechamento das leituras de outubro, porque ele vai ficar enorme. O primeiro livro que eu terminei no mês de outubro já apareceu no fechamento de setembro, porque eu comecei ele por lá, e foi No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Era o único livro que me restava dela. Eu já li os 2 de não ficção e também os 3 romances, e eu tinha comprado esse daqui logo que ele saiu, mais ou menos nessa mesma época, só que em 2017, e eu fiquei enrolando ali, pagiando ele na estante um tempão, porque eu não queria terminar a obra que a gente tem disponível da autora até agora. Mas enfim, finalmente li e eu gostei bastante. Aqui a gente tem 12 contos na linguagem costumaz da Chimamanda e abordando assuntos que, enfim, ela costuma abordar tanto nos seus discursos quanto em suas obras de ficção e nos seus romances. Então a gente tem textos sobre imigração nigeriana nos Estados Unidos, sobre costumes da sociedade nigeriana, sobre o papel da mulher na sociedade, sobre intolerância religiosa e muito mais. É um livro extremamente político, coisa que eu sempre tô recomendando, mas principalmente numa época em que a gente tem que estar tão atento politicamente, eu recomendo ainda mais. Já saiu resenha dele aqui no canal, o link vai estar nos cards. O segundo livro que eu terminei no mês de outubro, As Três Marias, da Raquel de Queiroz, também já saiu vídeo aqui no canal. Foi um livro muito interessante, meu primeiro contato com a autora. Eu recebi esse livro pela tag Experiências Literárias no ano passado, mas a editora José Olímpio lançou pouco tempo depois uma nova edição dele, muito bonita por sinal, então ele tá disponível pro público geral. É um livro super fininho, mas já deu pra sentir bastante o tom da Raquel de Queiroz. Eu comentei na minha resenha que ela nunca se considerou feminista, nem assumiu esse rótulo, mas que de acordo com o discurso que ela tem aqui, a gente pode perceber sim que ela era super feminista e acreditava totalmente na igualdade de direitos e liberdades das mulheres. Aqui a gente tem a história de 3 meninas, as 3 Marias, Maria Augusta, Maria da Glória e Maria José, só que o livro é narrado pelo ponto de vista da Maria Augusta. Então, é claro, a gente tem um pouco mais sobre ela do que sobre as outras. Mas, no geral, elas foram 3 meninas que se conheceram num internato e viveram situações por ali e depois ao longo de suas vidas. Situações diferentes entre elas e também, enfim, do que se esperavam de mulheres na sociedade da época. E diria que talvez até hoje em dia um pouco. E enfim, se você quiser saber um pouco mais, pode assistir a minha resenha que vai estar aqui nos cards. Depois que eu terminei As Três Marias, eu peguei Argonautas, da Meg Nelson. Se você assistiu um vídeo que saiu em fevereiro aqui no canal, que eu gravei com a Ju Spor, esse foi um dos 3 livros que ela me indicou naquele vídeo. Eu já tinha lido os outros 2 e esse aqui ainda não. Já tinha um tempinho que eu tinha comprado ele, mas eu ficava enrolando. Confesso, eu tinha medo de ser um livro muito difícil e realmente ele não é muito fácil não, porque ele tem uma pegada muito filosófica. É um livro de não ficção e a autora vai contar da experiência dela com sua esposa, que na verdade, assim, ela nasceu mulher, mas hoje em dia ela tem um corpo de homem, só que ela não se considera um homem trans, porque ela se considera de gênero não binário. Durante esse livro, a autora vai falar muito sobre essa questão de gênero, sobre o que a sociedade espera de um gênero ou de outro, sobre o fato de você não se entender como nenhum deles. Ela vai falar muito também sobre a relação dela com tudo isso. Ela sempre se viu enquanto mulher lésbica e pra ela, então, era um pouco esquisito, né, acompanhar a mulher que ela ama se tornando um homem e ao mesmo tempo ela estava grávida de um menino. Então o corpo dela também estava mudando e ela estava recebendo um homem dentro dela, enquanto a pessoa com quem ela era casada estava tomando hormônios para se transformar no homem. Ela compara muito a gravidez com as mudanças ocorridas na parceira dela. Enfim, é um livro bem profundo, com uma discussão de gênero muito intensa, sim, mas acho que principalmente é uma história de amor, de respeito, de família e que envolve aí questionamentos da sociedade e tudo mais. Vou tentar fazer um vídeo só pra ele explicando um pouco melhor tudo isso, então aguardem aí. Depois de Argonautas eu resolvi pegar uma leitura leve, foi então que eu peguei A Bailarina Fantasma, da Socorro Racioli. Eu comprei esse livro na Flipop, onde eu tive a oportunidade de conhecer e entrevistar a Socorro. Se você não assistiu o vídeo da minha entrevista com ela, tá aqui nos cards. E então eu comprei lá pra que ela pudesse autografar. Eu já tinha lido A Cabeça do Santo, tem resenha aqui também, mas não tinha lido esse daqui, que é um infanto juvenil dela. E, gente,
que poço de doçura esse livro. Eu peguei ele no dia 12 de outubro, eu quis ler um livro de crianças no Dia das Crianças e foi uma decisão super acertada, porque eu tava precisando de um pouco de magia e foi o que eu encontrei nesse livro. Esse livro fala do amor, fala do descobrimento, também fala de dança, de arte e de poesia, porque aqui a gente tem uma protagonista, a Anabela, cujo pai, arquiteto, acabou de ser contratado para reformar o Teatro Municipal de Fortaleza. E ela vai passar as tardes dela estudando lá no teatro enquanto o pai dela trabalha. E lá no palco do teatro ela vai conhecer Clara, uma bailarina fantasma, que vai contar ali pra ela a sua história e vai pedir uma ajudinha pra resolver umas questões aí que ficaram pendentes. É um livro muito fofo, que fala da morte de uma maneira muito bonita e que faz uma ode ao poder da arte nas nossas vidas. Enfim, um livro que eu super recomendo pra crianças de todas as idades. Depois de terminar a Bailarina Fantasma, eu li Querida Combine, da Sayaka Murata. Esse livro eu não tenho ele físico aqui porque eu li emprestado da minha amiga e eu já devolvi. Foi a escolha para Leia Mulheres de outubro aqui de Curitiba e foi um livro muito interessante. Mais uma vez o Leia Mulheres aí me tirando da minha zona de conforto literária, porque dificilmente esse seria um livro com o qual eu teria contato não fosse a escolha para discussão. Essa autora, ela é japonesa. Esse é o 10º romance dela e ela ficou muito conhecida por ele porque ele ganhou um prêmio, já esqueci qual. E nessa história a gente acompanha a vida da Keiko, narrada por ela mesma. A Keiko é uma mulher que ela não se adapta à sociedade como a sociedade espera. Se a gente estivesse num cenário ocidental, muito provavelmente ela seria considerada como portadora de Asperger. Só que, pelo que eu entendi com a discussão do Leia Mulheres, lá no Oriente eles não gostam tanto de patologizar tudo e, enfim, ali ela é só uma pessoa que não se enquadra na sociedade, ela não tem nenhum diagnóstico, isso não é nem citado em nenhum momento do livro. Só que ela tem uma outra visão de mundo, ela enxerga as coisas de uma outra forma e isso, é claro, traz consequências para a vida dela. O título do livro se chama Querida Combine porque as combines são espécies de lojas de conveniência 24 horas lá no Japão. São muito conhecidas por lá, parece que tem por todos os lados. E a Keiko trabalha então como funcionária temporária de uma combine há 18 anos. Ela começa a trabalhar numa combine quando ela abre. Atualmente essa combine tem 18 anos e a Keiko continua trabalhando lá. Quando ela começou ela tinha 18, hoje em dia ela tem 36 e ela gosta muito do trabalho dela, porque pra ela aquilo é uma forma dela se adequar à sociedade. Ela sente que ali ela tá girando e sendo útil no mecanismo do mundo, porque ela tá fazendo o que ela tem que fazer, e pra ela aquele esquema, aquela rotina, o fato de todos usarem uniformes e parecerem iguais torna a vida muito mais fácil. Só que não é o que a sociedade pensa. A sociedade, a família dela estão sempre ali pra dizer: mas esse é um emprego de quinta, é um emprego temporário, você devia arranjar coisa melhor. Então a gente tem aí todas essas discussões ao longo do livro e um pouco mais. Aguardem a resenha. Depois de Querida Combine, eu peguei Maus, para cumprir a categoria um livro que se passe num momento histórico expressivo do Desafio Fabuloso. Eu já tava com esse livro na minha estante há um tempo, se eu não me engano, desde o ano passado, e essa é uma HQ que eu já tinha curiosidade de ler também há bastante tempo. Eu acho que todo mundo já ouviu falar dela, mas é uma HQ autobiográfica de não ficção que conta a história de um sobrevivente do nazismo. Na verdade, assim, autobiográfica barra biográfica, porque quem tá contando a história é o filho desse sobrevivente, né, que é o Art Spiegelman, e ele tá fazendo entrevistas com o pai dele para que ele conte o que ele passou durante a Segunda Guerra. O pai dele era polonês, né, toda a família, e ele foi soldado, ele foi para campo de concentração, e, enfim, claramente ele teve uma vida muito pesada. E aqui a gente tem uma metalinguagem também, porque no livro a gente não tem só a história do pai do Art, como a gente tem os momentos em que o Art está entrevistando o pai. Então a gente tem essa dose do tempo presente, onde o Art estava escrevendo, e também do tempo passado que o pai dele viveu. Eu acho que isso daqui, mais do que uma história de guerra, é também uma história de amor, porque a relação dos pais do Art é o tempo inteiro levada muito em consideração durante toda essa história. Os pais deles se separaram no campo de concentração, a mulher ficou de um lado e o homem ficou do outro, e eles sempre preocupados em tentarem se encontrar novamente. Quando o Art escreve esse livro, a mãe dele já é falecida há alguns anos, mas sim, os dois sobreviveram ao Holocausto, e a gente vai ter então um pouco dessa história. Não preciso nem avisar que é um livro muito pesado, e eu tava lendo ele num momento péssimo
péssimo aqui, né, pré-eleições no Brasil, e não recomendo esse timing, mas se vocês tiverem curiosidade e estômago, não deixa de ser um livro muito importante. Depois que eu terminei Maus, eu li um outro livro emprestado da minha amiga Vanessa, que foi Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolff. Esse livro foi lançado há pouquíssimo tempo, se eu não me engano, mês passado ou em agosto, e é de uma autora contemporânea brasileira, e eu gostei muito do livro. Eu não sei se eu esperava pouco dele e me surpreendi, ou se eu só gostei mesmo, mas o fato é que eu realmente gostei, e esse foi o primeiro romance da Clarissa, e eu já espero muito outras obras dela, porque eu acho que essa é uma autora da qual a gente vai poder esperar bastante. Ela traz uma narrativa muito sólida, ácida e provocadora pra gente. Nessa história, que é praticamente uma mistura de pequenos continhos que se juntam, a gente tem um caso de um assassinato que aconteceu na linha verde do metrô de São Paulo. No primeiro capítulo, a gente acompanha o Lucas, que é uma das pessoas que tá ali no vagão no momento, e ao escutar o primeiro tiro, ele não pensa duas vezes e se joga em cima da pessoa que está armada para evitar que ela cometa ali mais assassinatos. A partir daí, a gente vai ter em cada capítulo a história do dia, né, um pouquinho da vida, mas principalmente como foi o dia das outras pessoas que também estavam nesse vagão. E também, né, a história da única pessoa que morreu, que foi um médico, que foi quem recebeu o tiro. E também a gente vai ter a visão e o dia do assassino, pra entender o que o levou a fazer aquilo. O fato é, tinha 13 pessoas no vagão, cada um desses capítulos vai contar a história de uma dessas pessoas. A Clarissa vai mudar a voz narrativa, então a gente tem capítulos que são em primeira pessoa, capítulos que são em terceira pessoa e até 1 ou 2 capítulos que são em segunda pessoa. A escrita dela é muito interessante, realmente a gente viu uma diferença de voz e de pessoa entre os capítulos, não parecia que era a mesma pessoa que estava escrevendo, e como a proposta era dar essa multiplicidade, eu acredito que a autora ganha pontos muito fortes por ter conseguido fazer isso com maestria. E não preciso nem dizer, né, quando a gente tem esse título, Todo Mundo Merece Morrer, a gente meio que já sabe o que vai esperar. A gente vai conhecer ali 13 pessoas cheias de defeitos e com histórias podres e pensamentos podres dentro delas, e a gente vai se sentir mal de ler aquilo, porque em alguns momentos a gente vai querer que determinada pessoa tivesse morrido, que ia ser melhor. E o livro provoca justamente por causa disso, porque ninguém merece morrer, isso a gente sabe, mas quando a gente tá entrando em contato com aquelas histórias daquelas pessoas, descobrindo coisas que elas fizeram, a gente fica nessa de não merece morrer, mas merece morrer. Então a gente julga as pessoas e a gente julga a si mesmo, porque a gente tá julgando as pessoas, e é um ciclo sem fim de reflexões e críticas. Eu fiquei realmente boquiaberta enquanto eu tava lendo. Parabéns, Clarissa, se por acaso você tiver chegado nesse vídeo. Depois de Todo Mundo Merece Morrer, adivinhem vocês, peguei outro livro emprestado da minha amiga Vanessa. Só que esse eu não devolvi ainda, tá aqui comigo. É o Coração Azedo, da Jenny Zhang. É isso mesmo? Isso mesmo, Jenny Zhang. Aqui a gente tem um livro com 7. Vamos ver. Isso mesmo. Aqui a gente tem um livro com 7 contos que fala sobre a imigração asiática nos Estados Unidos. Aqui, mais precisamente, chinesa. A autora nasceu em Xangai e ela se mudou criança para os Estados Unidos. Então ela tem lugar de fala para, né, tratar desses assuntos. E, gente, é muito pesado também esse livro, porque tem muita agrura aqui. Todas essas histórias dessas famílias que a gente vê retratadas aqui são muito complicadas. Eu imagino que tenha também versões de imigrantes asiáticos que tenham tido vidas um pouco mais tranquilas nos Estados Unidos, mas não é o caso de quem a gente acompanha aqui. Aqui a gente acompanha fome, a gente acompanha pobreza, a gente acompanha desunião, a gente acompanha problemas familiares. E eu achei bacana o trabalho da autora porque os contos se entrelaçam de maneiras muito sutis, porque os personagens estão ali em situações parecidas e muitas vezes eles acabam se conhecendo e se encontrando por causa disso. Então tem momentos em que personagens de um conto e outro dividem um albergue porque perderam as casas, e enfim, os personagens então vão aparecendo em doses homeopáticas, não é nada forçado, entre os contos, e a gente vai juntando ali uns pontinhos e tentando, né, fazer um panorama dessa questão social que a autora tá querendo mostrar aqui. E a gente fala mais sobre ele na resenha. Por fim, temos o último livro que eu terminei nesse mês, que foi
Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso. Eu peguei esse livro emprestado da minha amiga Ju Spor quando eu fui na casa dela há um tempinho, e logo depois aconteceu aquela treta, né, do Bressani falando mal dos booktubers, e a Giovanna Madalosso infelizmente se posicionou a favor do Bressani e contra os booktubers. Eu achei muita falha de caráter dela, porque o primeiro livro dela bombou justamente porque ela fez esse trabalho de divulgação com os booktubers. Eu nunca li A Teta Racional, pra falar a verdade, eu não me interessei tanto por ele, eu me interessei por esse aqui. E com esse ranço todo que eu acabei ficando dela, eu fui enrolando pra ler o livro. Só que eu tinha lido o livro da Clarissa e eu gostei muito, e eu tava muito na vibe de ler mais autoras contemporâneas brasileiras. Peguei esse daqui e eu li em um dia e eu gostei muito do livro. Aqui, mais uma vez, a gente vê uma forte crítica à sociedade e a gente conhece pessoas que não são, assim, cidadãos de bem, mas que também estão ali tentando fazer a vida delas. A história também se passa em São Paulo e a gente acompanha principalmente uma garçonete que trabalha em um restaurante de luxo em São Paulo e que tem mania aí de dar um jeito de dormir com os clientes e com outras pessoas que ela conhece para afanar objetos de valor na casa deles que ela possa vender num brechó. Ela conhece esse brechó que vende artigos de luxo e ela meio que monta aquilo ali como o seu despachante, vamos dizer assim, como a sua laranja. Então ela rouba, ela leva lá pra vender. A gente tem uma mulher trans, que é a dona desse brechó, que finge que não sabe de onde essa garçonete arruma as coisas que ela vende, e ela fica ali repassando, mas sem querer entrar no assunto. E a gente tem um outro personagem, que é o Biel, que aborda um belo dia essa garçonete no seu horário de trabalho para convidá-la para roubar uma coisa muito maior. Ela não sabe quem foi que descobriu ela e passou o nome dela para esse cara, mas o fato é que ele quer que ela roube um exemplar do Guarani do José de Alencar, mas não é um exemplar qualquer, é um dos primeiros exemplares. Ele é super, super raro. Ele está na casa de um professor e um colecionador maluco de arte quer porque quer esse livro, e ele oferece 50 mil reais para que ela faça esse roubo. A partir daí a gente vai conhecer ainda mais um pouco desse submundo de São Paulo, rodeado de drogas e gente esquisita que se envolve em maracutaias, mas o livro é muito engraçado, muito ácido, e a gente tem também uma forte representatividade transexual através da personagem da Bastiana, que é a dona do brechó. Eu gostei muito da forma com que a Giovanna inseriu essa personagem e suas questões ao longo da história. Mais uma vez, não vou me estender, a gente fala mais sobre esse livro quando sair a resenha sobre ele. E aí, minha gente, depois que eu terminei o livro da Giovanna, eu comecei um outro livro que acabou derrubando um pouco a minha bateria de ler na velocidade que eu tava lendo. E é o livro Antes de Nascer o Mundo, do Mia Couto. É o segundo livro que eu tô lendo do Mia Couto. Eu gosto bastante de Terra Sonâmbula e eu já tenho esse livro aqui na minha estante desde junho do ano passado, mais ou menos. Só que eu não sei se é o livro, não sei se sou eu, mas meu ritmo despencou e eu tô há mais de uma semana, se eu não me engano, lendo esse livro aqui e só consegui passar da página 100 ontem. Mas vamos aí, seguimos no barco. Gosto muito da narrativa do Mia Couto e eu acho que ele ainda tem bastante coisa pra entregar nessa obra aqui. Falaremos mais sobre ela no fechamento de novembro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o seu joinha se curtiram e comentarem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros e o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima. Tchau!